3, 2, 1. Bom dia, sétimo ano. Então, hoje eu cansei dessa pandemia. Eu estou aqui olhando para o globo terrestre e hoje eu vou levar vocês comigo. Já fiz minha mala e nós vamos viajar pelo mundo. É isso mesmo. Hoje a gente vai estudar os biomas mundiais. Então, galera, vocês vão viajar comigo por vários biomas pelo mundo afora. Infelizmente, eu não posso fretar um avião e levar vocês. Então, o número 1 vai falhar. Vamos para o número 2. Uma aula virtual, onde a gente vai dar a volta nos biomas mundiais. Nós já estudamos esses biomas no 6º ano, mas nós vamos ver coisa nova, sim. Muita coisa nova agora no 7º ano, nesses biomas, e recapitular o que nós vimos lá no ano passado. Então, vocês me acompanhem nessa grande viagem, que eu vou compartilhar meus slides. Nós vamos ver bichos, plantas desses biomas, conhecer um pouquinho onde ficam localizados. Então, nós vamos dar uma volta literalmente pelo globo terrestre. Preparados? Dessa manhã que está cada vez mais ficando mais fria, né? O frio está vindo aí e a gente se cuidando em casa por causa dessa pandemia que ninguém merece. Mas, enfim. Galerinha, vejam aí meus slides. Nós já estamos indo para as aulas 11 e 12 nessa manhã de quinta-feira, 7 de maio. Então, vamos lá? Vamos começar aí? Cá estamos nessa quinta-feira, 3º horário. E aí, dia 7, né? 9 e 7 de maio, aulas 11 e 12 de Ciências da Natureza, comigo. E hoje o nosso assunto, dentro desse capítulo 5, que vai falar de onde os seres vivos habitam, depois da gente ver a classificação dos seres vivos, as características dos seres vivos, jamais se esqueçam. Autótrofo, heterótrofo, pluricelular, unicelular, eucarionte, procarionte. A ponta da língua. Pluricelular, muitas células. Unicelular, célula única. Autótrofo, faz seu próprio alimento. Heterótrofo, não faz. Eucarionte, célula com núcleo organizado. Eu sou eucarionte. Procarionte, só as bactérias. Porque o núcleo das células dela não são organizados. Craque nisso, a gente agora vai ver onde que vivem esses seres vivos todos, protistas, bactérias, plantas, animais, fungos, etc, etc, etc. Então, quem quiser acompanhar no livro, página 62. E aí está o mapa mundi, galera. O mapa mundi está mostrando aí o globo terrestre, está mostrando aí, né? Os biomas. Vamos lá? Então, geleiras. Geleiras não são consideradas biomas, mesmo porque a fauna de lá é muito pouca. As geleiras que eu estou falando não é o continente Antártida e Groenlândia em si, tá? Porque as geleiras, elas são consideradas locais onde não tem praticamente fauna e flora. Embora existe sim, né? Urso polar, pinguins na Antártida, mas próximo dessa região, mais aqui, ó, nas pontinhas aqui, é que nós vamos ter um bioma propriamente dito, que é chamado de tundra, tá? É o azul clarinho aqui em cima. No meu mapa mundi, a tundra fica no meu globo, né? A tundra fica bem aqui, ó. Ok? Então, portanto, deixa eu pegar minha canetinha. Tundra, sua linda, você está aqui, ó. Localiza a cor, tá bom? Depois da tundra, que é o bioma considerado mais frio, nós vamos ter a taiga, aqui esse verde mais escurinho aqui, ó. Acompanha aqui comigo, taiga, sua linda, que também é chamada de floresta de conífera.
pinheirinhos, né? Então, floresta de conífera ou taiga está aqui. Pega o norte todo da Europa, pega o norte do Canadá e uma beirinha aqui dos States, dos Estados Unidos. Floresta temperada. Então, esses três primeiros aqui não existem no Brasil. Floresta temperada, ela é basicamente do Canadá e Estados Unidos, Europa, norte da Ásia, centro-sul da Ásia, pegando boa parte da China, que ninguém merece, né? De onde veio o coronavírus. Aqui, Japão, Coreias, Mongólia, uma parte. Enfim, sou bom em geografia, viu? Sei o nome desses países todos, capitais, eu sabia todas de cor. Eu quase fiz geografia, é verdade. Gosto muito de geografia. Terceira matéria que eu mais gosto. Primeira, ciências, né? Pô. Segunda, matemática. Já dei aula de matemática, anos e anos na minha vida. Terceira, geografia. Quase me formei em geografia. Vamos para os campos. Esquece de falação, Cleiton? Isso não faz parte da aula. Campos, queridos, não é campo de futebol. Campos são biomas que quase não tem árvores. São biomas cheios de gramas, né? Espalhados por várias partes do mundo. Acompanhem comigo aqui o amarelo. Nós temos ele aqui no centro da América do Norte, no México. Temos aqui na Ásia e na Europa, aqui mais ao sul da Europa. Aqui é onde a gente tem os países árabes, o Oriente Médio. Na Austrália, a gente tem uma boa área de campos. A Austrália tem tudo quanto é bioma. É muito parecido com a América do Sul também. Aqui no Brasil, os pampas ficam lá no sul. Opa, os pampas? Sim. Aqui no Brasil, os campos são chamados de pampas gaúchos. E aqui na África, sul da África, também aparecem os campos. Agora, esse então é o primeiro bioma do Brasil. Floresta, claro que o Brasil tem. Muitas, mas não esta daqui, ó, mediterrânea, porque ela é restrita à região do mar Mediterrâneo. Óbvio. Onde está o mar Mediterrâneo, Cleiton? Aqui, entre a África e Europa. Sul da Europa, norte da África, bonitinhos, Itália, Espanha, Marrocos, Croácia, alguns países da antiga Iugoslávia, Bósnia, Macedônia, Grécia, enfim, tá? Então essa região toda aqui, ó, norte da Tunísia, Argélia, Marrocos, pega um pedacinho do Egito que está aqui, né? Chipre, algumas ilhas gregas, tudo aqui contemplado por um bioma chamado Floresta Mediterrânea, um dos menores do mundo, porque só vai aparecer aqui, ok? Vamos falar da floresta tropical. Ah, esse aqui nos interessa. Brasil, América do Sul, né? Em si, África também tem, Ásia também tem, Austrália também tem. Acompanhe comigo a maior floresta do mundo. Pega pelo menos 9 países sul-americanos, mas é maior no nosso, no Brasil, né? Então, pegando aqui quase todos os estados do norte do Brasil, a gente tem a grande floresta amazônica, né? Esse verde escuro, não confunda com o verde claro, que lá na América do Norte não tem floresta tropical. Obviamente que as florestas tropicais vão se restringir à região dos trópicos. Tropical fica entre os trópicos de Câncer, lá em cima, e lá embaixo, Capricórnio. Então, meninos, essa região chamada de tropical, que recebe mais raio-sol, né, porque fica mais perto do Sol em relação aos polos, essa região aqui tem a maior biodiversidade da Terra. Acompanhe onde estão as florestas. Na América Central, na América do Sul, no norte da América do Sul, no centro da África, aqui no Sudeste Asiático, floresta onde vive, por exemplo, aqui na Tailândia, na Indonésia, a gente tem o orangotango, né, que vive um macaco de pelo mais laranjado, dourado. Na Austrália, pontinhas aqui, ó, temos florestas tropicais, sim. Tá? Então, nas regiões dos trópicos, é comum esse tipo de vegetação. Deserto, o Brasil tem deserto? Não, senhor. Ele tem um bioma que está em transição de deserto.
que é a Caatinga. Mas a Caatinga é uma savana, meus queridos. Daqui a pouco a gente vai para elas, mas antes vamos viajar para os desertos. Olhem, olhem, olhem para a África e eu vejo uma grande mancha marrom. Olha o Oriente Médio, eu vejo aqui na Arábia Saudita, Síria, Iraque, Omã, Emirados Árabes Unidos, onde fica Dubai, etc, etc. Mongólia tem um grande deserto, China tem deserto, Austrália tem deserto. Aqui na América do Sul também tem, embora não temos no Brasil, nós temos o deserto da Patagônia e do Atacama. Ficam aqui no Chile e Argentina, mais aqui e mais aqui no Chile, né? Galera, vale lembrar que desertos não são só de areias. Por exemplo, as geleiras também são consideradas deserto. Deserto é falta de vegetação. E quando você olha para a Antártida e para o Polo Norte, você não vê vegetação. Então, são chamados também de desertos de gelo. E nós temos até desertos de sal. Por exemplo, na Bolívia a gente tem desertos de sal. Aqui perto do Mar Morto a gente tem desertos de sal. Quer dizer, deserto é onde não tem vegetação. Não precisa necessariamente ser quente e só de areia. Pode ser de gelo, pode ser de sal. Não tendo vegetação, deserto. E vamos para savanas. Brasil tem savana? Tem, sim, senhor. E uma boa parte do Brasil é savana. Savana, Cleiton. Savana com outro nome, cerrado, mas é uma savana. Não deixa de ter as características da savana africana, por exemplo. Então, na África, boa parte desse continente é savana. Observem aqui, ó. Depois do deserto, tem muita savana aqui na África. Madagascar, sul da Índia, aqui, Paquistão, né? A gente tem na América Central pegando Paraguai, Bolívia, os países do centro da América do Sul. E temos na Austrália, por que não, savanas também. Mas em cada lugar elas recebem um nome, tá? Por exemplo, na Bolívia, no Paraguai, elas recebem o nome Chacos. Mas no Brasil são cerrados. Meninos, vamos aprofundar em cada bioma desse aí. Preparado para viajar? Então, vamos embora. Hoje vocês viram que eu estou empolgado, né? Cheguei aqui com um look de viagem, estou bem animadinho, para quebrar esse clima de pandemia mesmo. As nossas videoaulas também ficarem mais interessantes e vocês não dormirem na frente do computador ou do telefone. Biomas, como a gente já falou, são grandes regiões do mundo em que tem vegetação própria, clima, relevo, montanhas, planícies, planaltos, né? Hidrografia, rios e também, principal em ciência, vegetação, mesmo que flora, e fauna, o mesmo que animais. Galerinha, segue o baile. Então vamos para floresta tropical. Vamos para a floresta amazônica? Bora lá. Vamos chegar aqui, América do Sul. Dá um zoom aí. Opa, aí, ó. Norte da América do Sul, Brasil, Colômbia, Venezuela, Peru, Guianas. Bora! Aqui a gente tem uma foto da floresta amazônica em Cruzeiro do Sul, uma cidade do nosso estado Acre, tirada em 2017. E vemos o nosso querido rio Amazonas. E vocês veem muitas árvores, embora tenha algumas espaçadas aqui, ó, que provavelmente foi desmatado, né? Ou então é campo natural mesmo. Dentro da floresta amazônica você tem algumas áreas de campo, que são aí os ecossistemas, né? O clima dessa floresta é um clima quente que varia entre 21 graus e 32 graus. Portanto, essas florestas, só de ficarem em regiões tropicais, elas já são quentes. Grandes quantidades de calor, né? Regiões muito quentes, tem muitas chuvas ao longo do ano. Então, essa região chove muito. Às vezes você está dentro da floresta amazônica, está chovendo. Você sai, não está chovendo. Porque dentro tem tanta transpiração de planta, tanto vapor de água subindo, que forma nuvem dentro da floresta. E pode chover lá dentro. Quem tiver a oportunidade de visitar a floresta amazônica, eu super recomendo. Como é a fauna e a flora? A mais diversa possível.
né? As copas das árvores, das grandes árvores, tocam o formato, fecham, né, a mata e fica tipo um teto de folhas. Abaixo desse teto há várias camadas herbáceas de ervas, né? Arbustos, que são árvores menores, plantas menores, muitas espécies de samambaias, bromélias, orquídeas, musgos, enfim, muita coisa. E depois a gente vai falar dos animais. Muitos animais, como sapos, macacos, tucanos, né? Mamíferos de modo geral, bicho preguiça, muito comum, antas, onças, e a biodiversidade aí reina. Mas eu trouxe uma amostra até para nós. Cadê você, fotinho? Não está funcionando. Ah, aí está. Por exemplo, mamíferos aquáticos, mamíferos, tá? Nada de peixe, apesar do nome, peixe-boi. Olha aí os bigodões dele, ele mama, tem pelos. Sapos perigosos que têm venenos mortais. 1 grama de um sapinho colorido desse daí pode matar até 100 seres humanos adultos. Senhor, verdade. Árvores altas com troncos finos, às vezes, ou grossos, como a seringueira, mas muito altas. Plantas aquáticas, como a nossa famosa Vitória Régias, aves muito coloridas, esse aqui é o guará, não é o guaraná, e não é o lobo-guará, é só guará, tá? É uma ave parente das garças, que tem uma cor muito chamativa, muito bonita. Esse aqui é um macaco de cheiro, muito bonitinho também, parece ter uma máscara branca, né? Macacos são muito comuns em florestas tropicais. Segue o baile. Agora a gente vai sair aqui do norte do Brasil e vamos para o sul do Brasil, nos Pampas, perto do Uruguai, Rio Grande do Sul. Vejam aí essa foto lá no Rio Grande do Sul, inclusive, né? No Pampa Gaúcho. No Brasil, os Pampas são um tipo de bioma chamado campos. Como um campo de futebol, o que a gente mais vê são gramas. Montanhas baixas, montes ou colinas baixas, né? Clima com inverno de baixas temperaturas e período de seca. E um verão quente e úmido, quer dizer, chove no verão e faz bastante calor. Essa foto foi tirada em 2017. Lá nos campos, nós vamos encontrar uma fauna e uma flora, predominantemente a flora, né, de gramas, por isso, campos, e algumas herbáceas. Herbáceas são ervas, são matinhos, né, que crescem um pouco mais do que essas gramas. Entre os animais, a gente encontra roedores, como tucutu, que é nada mais que um porquinho da Índia, maiorzinho, perdigão, que parece um peru, menor, graxaim, que é uma ave, e insetos, como besouros e outros borboletas, enfim. Aí, algumas aves muito interessantes, serpentes também são encontradas nos campos, tá? Entre a grama ou arbustos, muito comum também. Pega a malinha e vamos subir. Vamos sair do sul do Brasil, por exemplo. Vamos subir, 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 quase aqui no mais extremo da Terra. Vamos para uma região bem fria, perto do Polo Norte. Estamos falando de onde, meus queridos? Estamos falando da tundra. Essa foto foi tirada na Noruega lá na Escandinávia, bem norte da Europa, bem chegando no Polo Norte, em 2018, há 2 anos atrás. O clima muito baixo, meu Deus, pode chegar a menos 30 graus. Ferrou, esfriou com força. Chove pouco, porque a chuva vira neve, né? Uma temperatura tão baixa. Umidade é alta, porque o solo congela boa parte do tempo e congela as plantas. Então, as plantas não crescem quase nada. Fica praticamente líquens, gramas e pequenos arbustos. Foca aqui, meninos. Predominantemente, a flora é formada por esses musgos, aquele lodinho que cobre pedra de cachoeira, tronco de árvore, que não cresce muito, né? São raros os arbustos. Entre os animais, nós temos renas, raposas azuis. Azuis é um cinza quase azul. Perdizes brancas, mosquitos, moscas,
Há também presença de líquens. Vamos relembrar o que são líquens, meus queridos? Líquens são essas casquinhas aqui que dão em tronco de árvores e pedras, tá? Aqui a gente tem um líquen que parece um coral. E aí os animais de regiões muito frias, eles não vivem somente no Polo Norte, tá? Eles também vivem em regiões muito frias, como o norte da Europa e no Canadá, América do Norte. Segue, segue, segue. Nós vamos agora para um bioma novo, que vocês não estudaram no sexto ano. Esse bioma, ele é muito pequeno, muito restrito a uma região. Por isso o livro do ano passado, do sexto ano, não falava dele. Mas esse livro do sétimo contempla ele. Isso, então, é novidade para vocês. Floresta mediterrânea. Por que que ela tem esse nome? Por causa do mar, que ela fica próxima. Mar Mediterrâneo. Onde fica esse mar Mediterrâneo? Todo o sul da Europa e todo o norte da África. Entre os dois continentes, ali a gente tem o Mediterrâneo. Essa foto foi tirada na Espanha há 3 anos atrás. O clima. Como é o clima dessa região, galera? Olha só. O inverno é moderado e úmido e o verão é moderado e muito seco. Tá? Então, chove no inverno e no verão praticamente sem chuvas. Já que é novo, o que será que tem de animais nesse lugar, meu Deus? Fauna e flora. A flora é predominante de arbustos de baixa estatura e plantas herbáceas. A fauna é constituída por muitas espécies de roedores, né? Ratos, camundongos, enfim, que armazenam esquilos, que armazenam sementes em tocas e de répteis como lagartos. Também é rico em insetos, especialmente abelhas, que hoje existem e estão ameaçadas de extinção. Vamos dar um check-up aí. Os animais e plantas. Olha aí, esse aqui é o perdigão, tá? Que às vezes vocês não sabiam. Esse é o lince, um gato bem orelhudo, uma onça. Tem javalis, tem águias, tem raposas, plantas arbustivas com flores, abutres, gaviões e outros pássaros. Cabras montanhesas, né? Uma região muito montanhosa também, essa região do Mediterrâneo. Segue viagem. Nós vamos descer para uma região um pouco fria também, não tão fria como a tundra, mas bem fria, sim, senhor. Estamos falando de quê? Estamos falando de taiga. Queridos, taiga é o mesmo que floresta. Floresta o quê? De coníferas. Por quê? Porque elas têm um formato de cones, tá? Então, elas têm formatos de como se fossem um cone, um chapéu de aniversário, pinheiros. Então, pode ser chamado de taiga ou floresta de coníferas. Então, galerinha, acompanhem comigo aqui. Essa foto foi tirada no Canadá em 2018, há 2 anos atrás. Os invernos são longos e rigorosos, frios também, muito frios. Não chega a menos 30 graus, mas chega a menos 10, menos 15, tá? Porém, temperaturas e quantidades de chuva um pouco mais quente que as tundras, mas mesmo assim, frio. E por ser frio, não tem muita diversidade lá, tá? Não tem muita biodiversidade. Deixa eu voltar aqui. Ok. Passa. Tá. Foi de brigar aqui com o computador. Foi. Fauna e flora. Predomínio de pinheiros, né? Já que é floresta conífera, os pinheiros predominam. Salgueiros e álamos, que são árvores frondosas, com troncos bem resistentes e altas. Entre animais, a gente tem alces, que é aqueles galhudos, né? Aqueles cervos galhudos, com uma galhada bem grande, ursos, lobos, raposas, lebres, esquilos. Há também a presença de muitos líquens. Fotinho, fotinho. Aí, esse aqui é o arminho, que muda a cor do pelo, pode ficar branquinho durante o inverno e marrom durante o verão. Pinheiros, pinheiros e mais pinheiros e mais pinheiros. Olha o alce aqui. Lobos cinzentos, raposas douradas, mochos, são parentes das corujas, ursos pardos, marrecos e enfim. Lembra quando a gente falou do híbridos? Esse urso pardo é que cruza com o urso polar, gerando um urso novo, né? Um híbrido.
Vamos para as florestas temperadas, que não são temperadas com sazon, nem sal, nem pimenta. O tempero é porque suas temperaturas são equilibradas durante o ano inteiro. As estações são bem definidas. Verão, muito quente. Outono com as folhas caindo. Aqui predomina as árvores decíduas, ou seja, caducifólias, ou seja, que perdem as suas folhas durante as estações mais frias. Começam no outono e ficam peladas, sem folha nenhuma no inverno. Para quê? Economizar energia. Isso a gente aprendeu aonde? Lá com o professor Clayton, no 6º ano. Então, voltem para cá. Ó. As estações do ano são bem definidas. A temperatura flutua muito entre inverno rigoroso e entre inverno e verão, embora as chuvas sejam relativamente bem distribuídas ao longo do ano. Então, não tem uma estação que chove muito e outra que fica seca. As chuvas são bem definidas durante todo o ano. Quase sempre chove a mesma quantidade nos meses ao longo do ano. Fauna e flora. Carvalhos, bétulas, samambaias, que são árvores, samambaias vocês conhecem, além de muitos arbustos e herbácea. Entre animais, nós temos uma grande variedade de insetos, aves, mamíferos, como veados, esquilos, raposas, entre outros. Parece muito com a fauna do Mediterrâneo, tá? Das florestas do Mediterrâneo. E também da taiga. Parece muitos animais em comuns. Mas temos aqui alguns novos e bonitinhos, como o panda vermelho, o panda gigante, a marmota, o alce, coruja, esquilos. Tem muita gente que chama os outros de marmota. Marmota, né? Marmota é um animal, sabia? 7. Vamos para as savanas. Eu adoro as savanas. E as savanas, quando falamos de savanas, lembramos de quem? Lembramos da senhora África, que tem muita savana. Quem nunca assistiu o filme O Rei Leão, desenho, filme agora, né? E sabe do que eu estou falando, dos animais das savanas. Savanas também tem no Brasil. No Brasil, sim, mas não chamam savanas. Tem nome de cerrado ou caatinga também. Nós temos uma savana chamada caatinga aqui no Brasil. Isso quem contou para vocês foi o professor Clayton. Tenho certeza, o ano passado, 6º ano. Essa aqui é a savana do Quênia, um país da África, 2018. Verão, com temperatura quente, 40 graus. Chuvas relativamente altas, chove muito. Inverno, bem seco, né? Onde é comum acontecer as queimadas naturais, raios que caem nessa mato seco aí e pega fogo, tudo. Senhores, predomínio de gramíneas mais altas do que no campo, né? O mato, então, aqui, ó, olha aqui onde estão as ervas. Os capins são bem altos, diferente, e o leão, eles confundem no capim, se você observar a juba dele, ó, lembra até o capim. Né? Então, o capim mais alto, árvores esparsas, distantes uma das outras, porque, coitado de um elefante para passar nas árvores tudo pertinho, se fosse uma floresta tropical, ele falava lá. Então, as árvores ficam bem soltas, bem distantes uma das outras. Aqui a gente vê. Ó. Lembra também o campo, algumas regiões da savana. Os maiores animais do mundo vivem aí, né? Olha aqui o elefante, a girafa, além desse ser o hipopótamo, o rinoceronte, os gorilas, as zebras, biodiversidade é que não falta nas savanas, principalmente na África. Árvores estranhas, como o baobá, famosíssima por acumular água aqui no seu tronco, é uma árvore barriguda, e essa árvore aqui, quem não lembra do filme Rei Leão, né, do nascer do sol nessas árvores aí, essas árvores são as acácias, alimentos das girafas, tem muito espinhos, e só a boca da girafa com um couro muito grande consegue com que o animal coma sem perfurar e machucar a boca, tá? Coragem das girafas. Na América do Sul, é comum onças como a onça pintada, lobos guarás e emas aqui na nossa América do Sul. E lá na África, animais gigantes, né? Grandes, elefantes, zebras, girafas, rinocerontes e leões. As savanas concentram as maiores manadas de animais. Segue o baile, seguimos para o deserto, o último bioma que nós vamos estudar na aula de hoje. O deserto é o bioma mais quente da Terra. Começou até a fazer calor só de olhar para essa foto aí.
Bom, deserto, esse aqui é o maior deserto do mundo, Saara, pega o centro e o norte da África praticamente todo. Né? A temperatura lá pode chegar até, meu Deus, 50 graus Celsius, já derreti. Mas à noite, como a areia não absorve calor, esfria, chega lá nos 0 graus. Então, coitado de morar no deserto. É calor durante o dia, frio durante a noite e Deus nos acuda. Né? Os desertos quase não chove nada. Tem deserto como o Atacama no Chile, que chove uma vez por ano e olhe lá, às vezes passam anos sem chover. A temperatura média é de 18 graus. Média porque a gente pega do dia e da noite, então fica aí nessa faixa de 18. Ambos têm baixos índices de chuva. Chuva é o que mais falta. Mesmo assim, os danadinhos das plantas conseguem crescer. Olha isso, eu estou vendo uma árvore no deserto. Bom, a fauna predominante as plantas, a flora predominante as plantas suculentas, aqui armazena bastante água nas poucas chuvas que tem, por isso que elas ficam bem cheinhas, gordinhas, né? Capins, um pouco, mas tem. Cobras, lagartos, ratos, insetos, aranhas, né? Escorpiões, além do calor, do frio, tem bicho perigoso, venenoso. Não quero ir para o deserto, cancelei minha viagem, vamos ficar por aqui mesmo, né? Então, acompanhe comigo os animais do deserto. Olha esse lagartinho aqui, que troca as patas para as patas não queimar. Isso aqui eu passei para vocês no ano passado. Um ratinho que urina em pó, ele não tem urina líquida para economizar a água do corpo. Cobras perigosíssimas, as cobras mais venenosas estão no deserto. Besouros, esse aqui é bem interessante, que ele sobe para o alto das regiões mais altas de altitude, ele vai para as regiões de maior altitude durante o dia, quando o sol está nascendo, e aí o vapor de água começa a condensar, né? Estava frio, e quando o sol começa a bater no vapor, o vapor condensa e vira o orvalho. Esse besouro fica com as patinhas todas levantadas, só duas encostadas na areia, e as gotas de orvalho começam a bater nele, escorre até a boca, ele fica de cabeça para baixo, como se estivesse plantando bananeira. Aí as gotinhas batem nele, o vapor de água bate, condensa, vira gota e vai para a boca dele. E aí ele consegue beber água. Bem interessante. É um besouro da Namíbia, um país da África. Formigas são comuns, dromedários e camelos, né? Cactos, essa planta aqui que parece que morreu de tanto calor, ela está mais do que viva, mas ela tem a aparência de uma coisa morta. Ela chama Welwitschia, famosíssima no deserto da Namíbia, tá? Muito estranha essa planta. Cactos de tudo quanto é forma, bola, cilindro, enfim. Algumas plantas que vivem em regiões que têm poças de água no deserto, que são muito raras, chamadas oásis, e as suculentas aqui embaixo. Galerinha, na próxima aula, que é logo depois dessa, né? Depois do recreio, vocês têm aí um recreio, e depois a gente volta para a nossa próxima aula. Aí nós vamos discutir essa aula e iniciaremos os biomas brasileiros. Vamos sair desse mundo, voltar para o Brasil, que está bom demais aqui no Brasil, apesar do coronavírus, né? Mas vamos deixar deserto, tundra, gelado, né? Vamos vir para a região tropical, melhorzinho, né, galera? Então, vou ficando aqui, aboiê, e até a próxima aula. Bom recreio para vocês. Logo depois a gente volta para discutir essa aulinha daqui. Combinado? Então, deixa eu parar meu vídeo aqui. Até mais, galera. Abraço.